abrir as nossas Bíblias no Novo Testamento. Então vamos continuar o estudo dos dons do Espírito Santo. Então estamos lá em 1 Coríntios 12. Primeiro aos Coríntios 12, e vamos ler aqui estes primeiros 11 versículos. E diz assim a palavra de Deus: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Portanto, precisamos de saber e conhecer os dons espirituais e não sermos ignorantes nesta área. Vós bem sabeis que erais gentios, levados aos ídolos mudos, conforme erais guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Portanto, temos aqui uma referência, Espírito Santo, ligado aos diversos dons. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito, vejam, os dons, essa manifestação é dada a cada um para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito, ou seja, o Espírito Santo é que dá os dons, a cada crente, é dada a palavra da sabedoria, ao outro, pelo mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. E ao outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e ao outro, pelo mesmo Espírito, dons de curar, e a outra, a operação de maravilhas, a outra, a profecia, a outro, o dom de discernir os espíritos, a outra, variedade de línguas e a outra, a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Ou seja, é um texto simples, claro, sobre os dons do Espírito Santo. Ora, esta é a segunda mensagem sobre os dons do Espírito Santo. Nós estamos aqui a fazer uma pequena série sobre a pessoa maravilhosa do Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa divina que é mencionada na Bíblia, quando Jesus falou sobre batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E estamos aqui, já falámos sobre a obra do Espírito Santo no Novo Testamento. Vimos a promessa de Jesus de que iria enviar o Espírito Santo quando chegasse à glória celestial na sua ascensão. Era a promessa de Jesus e do Pai, e isso ocorreu no dia de Pentecostes, 50 dias depois da ressurreição de Jesus, em que o Espírito Santo veio do céu, encheu a igreja que estava reunida à espera dessa promessa, não sabiam, tinham só a promessa. Como esse Espírito Santo encheu a igreja, ou seja, passou a habitar de uma maneira única nas vidas dos crentes, e depois temos estado a ver algumas áreas do Espírito Santo. É um estudo longo, e vimos depois o resultado logo imediato da ação do Espírito Santo, em que naquele dia
3.000 pessoas se converteram, creram em Jesus. E depois vimos e falámos sobre o fruto do Espírito, ou seja, que o Espírito Santo passa a habitar na vida da pessoa que crê em Jesus, ao se tornar um crente pela fé em Jesus. O Espírito Santo habita nessa pessoa e faz dela uma nova criatura. E a ação do Espírito Santo é manifesta, e nós vimos, no fruto do Espírito, nas suas 9 qualidades. Depois, começamos aqui a ver também outra obra do Espírito Santo nos crentes, que é conceder dons, capacidades aos crentes para exercerem a sua obra, o seu ministério na vida da Igreja. Jesus disse em João 14, 26, mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Então, o que são os dons espirituais? Apenas resumindo um pouco a última mensagem, que foi a primeira. Os dons espirituais, a palavra grega para dons é carisma e refere-se a capacidades especiais que o Espírito de Deus dá aos crentes, para estes poderem servir ao Senhor na Igreja de Jesus. Esses dons espirituais são dados pelo Espírito Santo e são dados quando a pessoa crê. Ninguém nasce com estes dons espirituais. Apenas quando alguém crê em Jesus e é feito um filho de Deus pela sua fé, o Espírito Santo passa a habitar nessa pessoa e concede-lhe, como nós vimos aqui, o Espírito dá a cada um o dom como ele quer. O Espírito de Deus é que sabe qual é o dom indicado para cada um de nós, de acordo com as nossas capacidades. Então, o que é que não é um dom espiritual? Um dom espiritual não é um talento, não é uma habilidade natural que nós temos, uns mais do que outros, e que nós podemos desenvolver. Nós nascemos com esses talentos, com essas capacidades naturais, mas não nascemos com dons espirituais. E nós vimos aqui no versículo 11, diz, um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então, não nos podemos queixar de dizer, tenho este dom, há aqui um engano. É o Espírito Santo que reparte os dons, e um crente pode ter pelo menos um dom, pode ter mais que um, mas é dado pelo Espírito Santo como ele quer, como diz aqui a palavra de Deus. E não há exceções, diz aqui claramente, cada crente tem pelo menos um dom espiritual. Qual é o objetivo desses dons espirituais? Nós também vimos, é para aquilo que for útil. Diz o versículo 7. A manifestação do Espírito Santo é dada a cada um, sem exceção, para o que for útil. Não é para a pessoa se orgulhar, se envaidecer. Se tens um dom, seja ele qual for, que tens, é para dar glória a Deus por ele e é para ser usado na Igreja do Senhor, para a glória de Deus, para aquilo que é necessário, que é útil. E o Espírito Santo sabe o que é necessário. Portanto, nós começamos a ver, e existe uma lista de dons espirituais, existem vários livros do Novo Testamento que têm essa lista, tem o livro de Efésios, a 1 aos Coríntios também, a primeira carta de Pedro, Romanos, e nós já vimos os primeiros dons espirituais. Quais foram eles?
vimos o dom de apóstolo, e aqui eu chamo a atenção que há dons espirituais que foram dados para, em particular, para aquela ocasião especial que foi o início do trabalho da igreja, e foram dons que eram necessários na altura para mostrar a autoridade da obra de Deus, para que o mundo, e sobretudo o mundo judaico, uma vez que os primeiros crentes eram judeus, como sabemos, a primeira igreja, a igreja lá em Jerusalém, essencialmente, na sua maioria, eram de início judeus, depois foi-se estendendo aos outros, e era necessário que os judeus pudessem compreender que o Antigo Testamento tinha, com a lei de Moisés e os seus preceitos, tinha chegado ao fim e que uma nova era da obra de Deus no mundo estava a começar com a vinda de Jesus. E por isso houve dons, os apóstolos, o dom de apóstolo terminou quando morreram os apóstolos, que foram aqueles que o Senhor Jesus teve, e depois o apóstolo Paulo a seguir também, e esse dom não existe mais. Então vimos já o dom de apóstolo, o dom de profeta ou profecia, evangelista, pastor, doutor, mestre e o dom de ensino. E nós vimos isso em Efésios 4, primeiro aos Coríntios 12, também Romanos 12 e 1 Pedro 4 tem estes dons, estes primeiros 5 dons. Hoje vamos continuar a ver então mais alguns dons dessa lista e vamos começar aqui no capítulo 12 de Coríntios, 1 aos Coríntios, versículo 8. Vejam, temos aí mais um dom espiritual. Qual é? Porque um pelo Espírito, veja uma vez mais a palavra de Deus a reforçar que é o Espírito Santo que concede os dons, é dada a palavra da sabedoria. Muito bem. Tem o dom da palavra da sabedoria. O que é este dom? Além de continuar a reafirmar que é o Espírito Santo que os concede, este dom da sabedoria tem a ver com a capacidade dada pelo Espírito Santo, a capacidade de compreender e de poder depois também transmitir aos outros grande ensinamento da palavra de Deus, dos mistérios até profundos que Deus tem na sua palavra, é sabedoria para discernir e aconselhar problemas sobre a fé, sobre a vida. Temos um exemplo, o apóstolo Paulo, se calhar, é um exemplo de alguém que teve uma imensidão de dons. Um homem de grande sabedoria, o apóstolo Paulo, que Deus lhe deu, que o levou a revelar mistérios que até à altura não eram conhecidos. E vemos isso nas cartas que ele escreveu, como a carta aos Romanos, por exemplo, aos Coríntios, Efésios, enfim. Todas essas cartas do apóstolo Paulo, essencialmente aos Coríntios, Romanos, Efésios, Colossenses, Filipenses, onde encontramos revelação única e fantástica, a palavra da sabedoria que Deus lhe deu, de poder compreender esses mistérios e ensiná-los, transmitir. Temos, por exemplo, Salomão, que tinha este dom da sabedoria. E nós lembramos aquele episódio das 2 mulheres que tinham, nasceram bebés, um bebé a cada uma delas, e durante a noite há uma que, a dormir, matou o seu bebé. E ela acordou e trocou os bebés. E depois a mãe, quando
viu que o bebé que estava na cama estava morto e não era o dela, foram ter com Salomão, que com grande sabedoria conseguiu descobrir qual era a mãe e qual era o seu bebé. Portanto, essa capacidade da palavra da sabedoria. Depois temos aí, versículo 8, continua, vejam, a palavra da sabedoria, ao outro, pelo mesmo Espírito, palavra do conhecimento. Parece que é parecido ou a mesma coisa, mas não é, porque aqui é claro dizer a um é este dom e o outro, um a sabedoria, o outro o conhecimento. O dom da palavra do conhecimento tem a ver também com o conhecimento espiritual, como transmiti-lo, e este é o dom principal, o conhecimento do mestre, que nós vimos na primeira mensagem. É o dom para aprender, o dom para adquirir conhecimento, adquirir saber e aplicar esse conhecimento no ensino que é vital à Igreja. Não apenas didático, mas com discernimento, com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Portanto, a Igreja precisa da palavra da sabedoria e precisa também da palavra do conhecimento. E Deus, o Espírito de Deus, dá esses dons. A seguir, versículo 9, vejam, e ao outro, vejam, prossegue, claramente mostrando a distinção dos dons, ao outro, pelo mesmo Espírito, a fé. Temos aqui outro dom, a fé. Não está aqui em mente a fé salvadora, aquela fé que leva o pecador a arrepender-se e a crer em Jesus Cristo como seu Salvador. Não é dessa fé. Aqui tem um outro significado. É a confiança, um alto grau de confiança, um grande poder, uma grande firmeza de confiar, crer que Deus fará, que Deus pode fazer até o impossível. É alguém que tem esse tipo de fé, essa confiança, essa firmeza naquilo que Deus é, naquilo que Ele pode fazer. É a fé, como Jesus disse, que pode mover montanhas, como Ele disse em Mateus 17, 19 e 20, quando o Senhor diz, perguntam-lhe, porquê é que nós não podemos expulsá-lo? E Jesus disse, por causa da vossa pouca fé. Portanto, não é pouca fé salvadora, é a vossa pouca confiança, a vossa pouca certeza, a vossa pouca firmeza. Porque em verdade vos digo, se tiverdes fé, se tiverem confiança, firmeza, como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daquilo para acolá, e há de passar e nada vos será impossível. Ou seja, nos grandes problemas da vida, nos grandes dilemas que surgem, este dom da confiança que Deus pode fazer. Este é o tipo de fé de quem? Daquela galeria de heróis da fé que temos em Hebreus 11. Vejam, né? Quando se lá diz que pela fé Abraão deixou a sua terra e foi para uma terra que ele conhecia. Não está a falar da fé salvadora. É essa confiança. O que ele fez, confiou. Ou Noé, que sem saber foi avisado e ele fez uma arca para salvar a sua família e salvar os animais. E todos aqueles exemplos de fé que temos ali, é dessa fé que se fala. Não é a fé salvadora, é esta confiança no impossível. Então, dom da fé. Depois, continuando, versículo 9, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar. Cura. E aqui entramos, uma vez mais, numa série de dons especiais, extraordinários, que essencialmente foram destinados
a autenticar junto, essencialmente, do povo naquela altura, o povo judeu, a mensagem que vinha da parte de Deus e autenticar essa igreja que estava a dar os seus primeiros passos e o testemunho do Evangelho. Dons de curar, temos aí o versículo 9 e o versículo 28. Vejam, e a uns pôs Deus na igreja primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, também já vimos, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar. Então, temos aqui este dom. Que dom é este? É a capacidade de poder curar alguém instantaneamente. O Senhor Jesus mostrou claramente esse dom, bem como os apóstolos, alguns profetas, no poder do Espírito Santo, esse dom de, como vimos, curar pessoas, ressuscitar mortos. E isso, os milagres autenticaram a pessoa de Jesus, como nós sabemos. Ele era o Messias. E o Senhor, os milhares de milagres que ele fez, mostravam a sua identidade, quem era Jesus. E o mesmo aconteceu com os apóstolos e profetas. Depois temos aí a seguir também outro dom especial e extraordinário, que é o de operação de maravilhas. Versículo também 10. E a outra operação de maravilhas ou milagres, que temos também no versículo 28, que já lemos, e o 29. Porventura são todos apóstolos. Aqui está a fazer uma referência que nem todos têm os mesmos dons. São todos profetas, são todos doutores, são todos operadores de milagres. Este outro dom especial e extraordinário para aquela ocasião. Esta palavra milagres ou maravilhas é o grego dunamis, de onde vem a palavra que nós hoje conhecemos, que é dinamite. Dinamite é algo poderosíssimo, que rebenta com tudo, rebenta uma montanha. E então, o grego é isso mesmo, a operação de maravilhas ou dunamis. Em 2 Coríntios 12, vejam o que é que nós lemos aqui. E isto é importante. Diz assim, é o apóstolo Paulo a escrever à igreja de Corinto: os sinais do meu apostolado, ou seja, a autenticação de Paulo como apóstolo, foram manifestadas entre vós com toda a paciência, por sinais, prodígios e maravilhas. Não é? Portanto, estes foram alguns dons que foram para aquela ocasião, para Deus autenticar o início da era do Novo Testamento. Essencialmente no meio de um povo, como já dissemos há pouco, o povo judeu, que tinha todo o historial de profetas e do Antigo Testamento, e essa nova era, com a vinda do Messias, que foi rejeitado, e a era da Igreja. E, portanto, vejam o apóstolo Paulo. Deus autenticou o seu apostolado, dele e daqueles que eram apóstolos. Não é? Como? Como é que se podia dizer que ele era apóstolo? Ele diz aqui, sinais, prodígios e maravilhas. Portanto, este dom autenticava o Evangelho que era pregado. É o dom de operar prodígios, sinais poderosos, maravilhosos, que só Deus pode fazer de uma maneira sobrenatural. Multiplicar os pães e os peixes é uma coisa única, não é? Nós hoje ouvimos aí igrejas que fazem milagres, mas destes, este dom é um dom diferente. Transformar água em vinho instantaneamente.
O vinho é um processo longo, desde que ele amadurece na planta, na vinha, na videira, passa por todo aquele processo. De água fazer logo vinho, Deus passa por todo esse processo de meses de amadurecimento, está logo feito ali. Não é? Portanto, dom especial. Prossegue novamente o versículo 10, capítulo 12, vejam, e a outra profecia, já vimos, a profecia, já vimos, e a outro o dom de discernir os espíritos. Bem-vindos, podem sentar-se. O dom de discernir os espíritos. Então, que dom é este? Significa ver, examinar, julgar, é o poder de distinguir entre o espírito do erro e o espírito de verdade, de reconhecer um mentiroso. Este foi um dom espiritual muito importante na igreja, onde ela estava a dar os seus passos, e hoje também. Temos um exemplo deste dom de discernir os espíritos com o apóstolo Pedro e o episódio de Ananias e Safira, que se conluiaram, arranjaram ali um esquema para pretender dizer que tinham feito uma oferta muito especial, mas Pedro discerniu os espíritos, discerniu o erro, e eles foram descobertos. É um dom muito útil e é necessário à Igreja, liberta a Igreja das falsas doutrinas, do mal, de seitas. E vamos ler aqui dois trechos, em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Vejam o que é que diz aqui Paulo a Timóteo. Mas o Espírito, ou seja, o Espírito Santo, e uma vez mais temos a confirmação que os dons espirituais são dados pelo Espírito Santo. O Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demónios. E este dom é útil na Igreja para discernir este mal e para que a Igreja prossiga no caminho certo. Também 1 João, capítulo 4, versículo 1. Diz: amados, não creiais a todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Por isso o Espírito Santo, que guia e conduz a Igreja, o Espírito Santo que é o autor das Escrituras, é aquele que reparte os dons espirituais, voltando lá a 1 Coríntios 12, esse Espírito Santo concede esse dom espiritual para que a Igreja seja protegida deste mal. Depois, prosseguindo agora para o versículo 10 também, diz: e a outra variedade de línguas e a outra interpretação das línguas. E lemos também no versículo 28, que diz: a uns pôs Deus na Igreja primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. E o versículo 30, têm todos o dom de curar, falam todos diversas línguas, interpretam todos. Então temos aqui mais uma vez um dom especial extraordinário que Deus concedeu à sua Igreja naquela ocasião. E nós temos a manifestação primária e inicial deste dom no dia de Pentecostes. Em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo caiu sobre a igreja que estava reunida, foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em diversas línguas.
E que línguas eram essas? Está lá bem claro, eram as línguas das nações diversas, muitas que estavam presentes na festa de Pentecostes e que, lemos lá, ouviram a mensagem do Evangelho na sua própria língua. E isso trouxe uma grande admiração e pasmo a todos, dizendo, mas como é que estas pessoas que são de pouca cultura conseguem falar estas línguas? Portanto, é a transmissão da mensagem do Evangelho através dessa forma. Paulo escreve à igreja aqui dos Coríntios, que é a única igreja que é referida como tendo este dom, e pede também que houvesse controle na igreja com o exercício deste dom. Nós vemos, por exemplo, em 1 Coríntios 14, ou seja, como vimos há pouco, os dons espirituais são para serem usados para aquilo que é útil e necessário na igreja, e é para a glória de Deus, não é para a vaidade daquele que recebe o dom. O Espírito Santo dá o dom ou os dons a cada um de nós para aquilo que for útil para a glória de Deus. E na igreja aos Coríntios havia quem não se comportasse dignamente com alguns dons mais extraordinários. E nós lemos aqui 1 Coríntios 14, 9, assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz, porque estareis como que falando ao ar. Há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem significação. Mas se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para aquele a quem falo. E o que fala será bárbaro para mim. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles para edificação da igreja. Por isso, o que fala em língua desconhecida, ore para que a possa interpretar. Porque se eu orar em língua desconhecida, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Que fareis, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Portanto, não é um descontrole. Há entendimento e tem que haver esse entendimento nestes dons que Paulo pedia àquela igreja. De outra maneira, se tu bendisseres com o Espírito, como dirá o que ocupa o lugar de indouto, o Amém, sobre a tua ação de graças, visto que não sabe o que dizes. Ou seja, quando nós estamos na igreja a orar, tem que ser, ou a cantar, tem que ser de uma forma inteligente para que quem ouve possa dizer o Amém, e nós já aprendemos aqui o que significa Amém, quer dizer, é verdade, é verdade. Se alguém falar, ou disser aqui uma coisa que eu não percebo, não posso dizer o Amém que diz aqui. Porque realmente tu dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Dou graças ao meu Deus porque falo mais línguas do que vós todos. Todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em língua desconhecida. E, portanto, aqui, este dom, voltando ao capítulo 12, da variedade das línguas, que já vimos o exemplo primário, que foi Atos capítulo 2, as línguas das nações que lá estavam e ouviram o Evangelho no seu próprio idioma, e depois a interpretação. Portanto, irmãos, assim chegamos ao fim deste segundo estudo sobre os dons do Espírito Santo. E, só para recordar, já vimos os dons de apóstolo, profeta e profecia, evangelista, pastor, doutor, mestre e o dom de ensino, sabedoria, ou palavra da sabedoria, palavra de conhecimento, fé, dons de curar, operação de maravilhas ou milagres, discernimento de espírito, variedade de línguas e interpretação de línguas. E na próxima reunião iremos concluir o terceiro estudo com o resto dos dons espirituais,
que, como já dissemos, temos essa descrição na primeira carta aos Coríntios 12, Efésios 4, Romanos 12 e 1 Pedro capítulo 4 também. Amém, irmãos.